O Fique Atento de hoje recebe uma arquiteta que me chamou a atenção desde o início, pela sua autenticidade, pelo seu sorriso, pela sua alegria e pelos seus trabalhos entregues, que são uma obra-prima. Hoje comigo aqui no Fique Atento, Isabelle Cristóvão, que coordenou nossa atividade na Casa Cor quando a Rocha Reis fez o trabalho junto com a Rafa Reis. Everton, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui e vamos embora. Vambora. Eu vi que você andou viajando esses dias, né? Sim, sim, eu morei um tempo, 7 meses em Londres, né? E aí tem 3 meses que eu tô de volta aqui no Brasil. Você morou em Londres? Morei em Londres. A arquitetura lá é bem diferente, né? É incrível, né? Um método construtivo diferente daqui no Brasil, porque lá é um local que no outono chove muito, praticamente todos os dias, né? E lá o método construtivo das casas tem que ser preparado para neve também. Então é bem diferente daqui do Brasil. As casas todas têm que ser aquecidas, né? Coisa que aqui a gente vê, mas mais no lado do interior, lá Santa Catarina, nesses Na lugares parte do sul assim. é muito habitual. É, muito a Estive em parte São do Paulo sul. recentemente, estava 8 graus. Olha. E lá também eu encontrei muito a parte da arquitetura rústica, com a arquitetura clássica e também a contemporânea junto, né? Lá muita gente mora em castelos, que são apartamentos em formato de castelos, então é uma arquitetura incrível. Isso deve ter dado uma bagagem boa para você, hein? Trouxe uma bagagem excelente. E você já está usando esses toques de arquitetura que você aprendeu lá? Sim, com certeza, né? Tem coisas inovadoras, né, que a gente não vê aqui, que a gente vê na Europa, assim, que a gente quer trazer também pra cá. O que dá pra usar, né? A experiência cultural, ela vale em qualquer profissional. E Sim. na arquitetura, eu acho que isso é até mais forte, porque a arquitetura, ela sempre tem que sair daquela caixa. Antigamente, o que era tradicional não é mais hoje usual, a tendência ela muda o tempo todo. E quando a gente tem essa cultura de fora, acredito que isso sustenta muito o trabalho, isso é uma vantagem competitiva, não só competitiva, mas intelectual para você muito forte, né? Sim, é algo que já traz um impacto assim de cara, né? A arquitetura no local. Você chega, já tem um impacto ali, fala, nossa, que lugar lindo. É quase 100% devido à arquitetura. E agora você vai ficar no Brasil ou vai para fora? Olha, fica aí uma incógnita. Tá certo. Isa, posso chamar de Isa? Pode, com certeza. Tá. Como foi seu começo? Olha, o começo, o que eu tive mais dificuldade foi na questão de captação de clientes. Eu tive muita dificuldade com esse começo, muita gente ainda não sabia, né, que eu tinha formado ou que eu era arquiteta. E aí, com o passar do tempo, vai tendo indicação, né, as pessoas vão te conhecendo. Rede social também hoje em dia é um forte, né? Sim, sim. Então, é cada dia assim tendo mais evolução. A captação do cliente que você diz é o cliente te ver como arquiteta e te contratar ou você se expor mesmo como arquiteta no mercado? É as pessoas te conhecerem, né? Ah, eu preciso de um arquiteto, mas não sei quem é o arquiteto, Mas né? hoje nós temos muito arquiteto no Tem muito mercado. arquiteto, exatamente. Então, assim, geralmente é aqueles que já estão mais, assim, divulgados, né? Então, os Uhum, arquitetos ainda que acabaram de se formar têm essa dificuldade ainda. uhum. E isso também leva para precificação ou você não teve problema na precificação? Leva para precificação. Porque se uma pessoa ela for ver, olha, tem um arquiteto aqui que já vi que já fez tantos projetos. E tem esse arquiteto que eu nunca vi nada sobre ele. Então, assim, aí, não sei se eu vou fechar com você, porque por mais que o arquiteto iniciante ele cobre um valor ali de mercado, Uhum. né? Mas aí o cliente vai achar que tá caro, de repente, por não conhecer o trabalho dele. Então, o Verdade. arquiteto ele acaba diminuindo o valor do projeto para fechar. E você acha isso uma boa? Não acho, porque desvaloriza muito o mercado. E acaba sendo um desrespeito até para quem já tá ali há muito tempo, né? Porque a pessoa vai cobrar o valor justo e aí o cliente Aham. vai falar, não, porque fulano me cobrou, sei lá, metade disso. Então vai achar que sempre o valor da pessoa que tá cobrando certo tá injusto. Mas me conta aqui bem baixinho para ninguém ouvir. Você chegou a fazer isso em algum momento ou não? Já fiz. Já tive que fazer no início. Eu acho que isso é uma prática normal, né? Essa, É, essa essa dor que você sente, assim, trabalhando com novos arquitetos, eu acho que é uma dor mais sensitiva de todo mundo, né? sim, sim. Porque realmente se posicionar como arquiteto e principalmente ser valorizado como arquiteto é uma coisa um pouco mais difícil mesmo, ainda mais para os novos, né? Até pegar o seu caminho, até pegar a sua bagagem, até pegar o seu portfólio. Sim, e o que a gente menos imagina, tem muitos clientes que nunca contrataram nenhum arquiteto, então eles já vão ali sem saber o valor de um projeto.
Aí Verdade. quando pergunta, aí chega alguém que acabou de se formar, né? Ah, eu vou cobrar metade do preço. Aí o cliente já tem na cabeça que é aquele valor. Entendi. E qual é o tipo assim de projeto, ou qual aquele espaço da arquitetura que você mais ataca, ou que você se sente melhor de trabalhar? Me sinto melhor na parte de interiores, né? É um nicho assim que eu prefiro é a parte de interiores, Tem que ser que é o muito meu forte. Inclusive, eu fiz antes de entrar na faculdade de arquitetura, eu fiz um técnico em design de interiores, né? Isso eu não sabia. Fiz, E você chegou a pegar trabalho como designer de interior antecipadamente ou? fiz, já peguei. Mas aí no início assim foi mais pra família, né? Uhum. Que ali eu não tinha formado na faculdade ainda, mas aí a família já sabia que eu sabia fazer projeto. Ixi, família, família. É, Dá um tema só falando sobre projeto para família. exatamente. Exatamente. Aí eu acabei fazendo lá no início, né? Muito interessante. E se você pudesse voltar no tempo, Isa, o que que você mudaria assim nos seus estudos ou no seu encaminhamento profissional? Tem alguma coisa que você mudaria, que você hoje vê que é muito importante, talvez você não investiu? Olha, no estudo em si, digo dentro das próprias faculdades mesmo, né? A faculdade tem muita coisa que deixa a desejar na questão, né? Igual a questão de precificação mesmo. A gente sai sem saber direito quanto cobrar num projeto. Isso é a Verdade. realidade de muitos, né? Então, se eu pudesse mudar, veria um método de ensino, mais ou menos assim, né? Para saber precificar melhor, né? Eu acho que seria mais isso. Gestão de escritório também. Gestão de escritório. A gestão de escritório é uma coisa bem, bem pesada. É bem pesada. Pesada, porque as pessoas acham que é só normal. Você já tá incluso no seu portfólio o método BIM, apesar de que você não trabalha muito com construção, né? Você acabou de falar que você está mais no design de interiores, né? Sim, mas tem o método BIM, que é o Revit, né? Que Uhum, usa. O Revit já entra dentro do método BIM. uhum. E você Já dentro do seu assim. escritório tá todo incorporadinho, tudo Sim. certinho. Você é bem avançado. Eu gosto muito da Isa. Isso que vocês estão acompanhando aqui, essa espontaneidade dela, é real também na execução do projeto. Lá no passado, Isa, vamos recordar que antes de você ir para Europa, Uhum. eu chamei ela para ela poder fazer um projeto dentro da casa do meu irmão. Meu irmão tinha acabado de comprar uma casa de praia e ele precisava fazer uma reforma, você lembra disso? Lembro. Aí eu levei a Isa lá para poder fazer um orçamento, para poder estar junto com a gente, só que depois ela decidiu viajar. E aí a gente queria alguém mais fixo, tá? Deixar isso bem claro para Sim. você, por isso que a gente não avançou. Existia uma sala ampla conectado a uma sala de jantar também muito ampla. E nisso tinha umas separações. E nós, todo mundo que estava lá, a gente tinha uma ideia de botar uma báscula e tal. Isa chegou, deu uma ideia que todo mundo olhou e falou assim: por que que ninguém pensou nisso antes? Então a criatividade dela é sensacional. Obrigada. Isa, daqui para frente, como você está projetando a sua carreira? Pergunta difícil. Projetando. É. O que que você Como pensa? Quais são assim? seus sonhos? Eu penso em bastante coisa. É, penso em aumentar o leque de clientes. Às vezes, assim, a gente tá com alguns projetos, né? E aí vai acumulando ali, a gente fica, meu Deus. Aí eu penso em aumentar esse leque, né? Entrar mais dentro da arquitetura de luxo também. Eu acho isso muito interessante. Importantíssimo. Sim, Até porque você já esteve dentro dela, ou você tem um sim. network muito forte nesse ramo, né? Conta pra gente essa experiência da Casa Cor. Sim, a Casa Cor, ela trouxe, né, essa bagagem importante, né? Ali eu convivi com arquitetos que já tinham anos de experiência, arquitetos que já estão dentro do mercado, assim, mais luxuoso, né? Então, ali foi de extremamente importância para mim, né? Estar dentro da Casa Cor. Ali eu tinha muita curiosidade também de saber, gente, é muito ambiente, como todo mundo consegue fazer tudo ao mesmo tempo em pouco espaço de tempo, né? 2, 3 meses, a obra toda e a execução. Então ali eu consegui, eu tinha essa curiosidade e fiquei muito feliz de ter participado também. Tem algum perrengue de alguém que passou por lá que você não precisa falar o nome que você pode falar aqui com a gente ou não tem? Ah, sempre tem, né? Ah, vai, foca aqui com a gente um pouquinho do perrengue, não precisa falar nome não. Mas obra em qualquer lugar, né? Sendo que a gente vai fazer obra em casa. Eu mesmo, quando morei lá em Londres, comecei minha obra de lá, né? Então tive problemas também aqui. Então, assim, falar em obra é prever problemas. Mas nós, arquitetos, a gente tá aí para isso, para minimizar essa fonte de problemas. Só para contextualizar, Casa Cor é o seguinte: Casa Cor você tem um desafio. Normalmente a Casa Cor ela tem um tema.
Isso aí é nível nacional. E cada estado pega esse tema e incorpora dentro do ambiente. No caso da Casa Cor, que a Isa gerenciou, a Isa estava coordenando lá com a gente, era no. Me reforça, No no Ítalo Clube Ítalo. Brasileiro. É isso. Então você tem um espaço de um antigo, de um clube que precisava ser investido, obviamente, no seu espaço físico. Foi separado, a Casa Cor separa vários ambientes e define temas. Estúdio de luxo, quarto de criança. No meu caso, que foi o tema que eu escolhi lá dentro, era um Uhum. estúdio de. Era um Sala estúdio de sala maquiagem. de maquiagem, obrigado. Ela tá me ajudando até no meu espaço. A sala de maquiagem, para poder estar incorporando. E o arquiteto, que é dono daquele espaço, ele tem que prover todos os recursos em um tempo quase que impossível de procurar parceiro, montar, ver a decoração, ambientar, colocar, funcional, tudo que você vê dentro da Casa Cor, o arquiteto e sua equipe correu atrás para poder desenvolver. Então você imagina que eles têm o quê? 60 dias no máximo Isso, para desenvolver tudo. para desenvolver tudo, deixar pronto, para que quando você chega, abre as portas, corta a fichinha de inauguração, tá todo mundo com aquele sorriso maneiro lá dentro, falando, É, opa, esse espaço eu pensei da seguinte forma, e de fato é muito pensado. É um sim. desafio muito, muito extremo, e a Isa, ela coordenou basicamente as equipes que estavam lá dentro. E É um desafio que vale muito a pena, né? Eu sou muito grata por ter participado mesmo, né? E a gente olha assim, gente, como que tudo vai ficar pronto? São 30 ambientes e todo mundo tem que passar um pelo outro. Basicamente, em cada ambiente tem uma verdade, porta. Duas portas, né? Uma que você entra, outra que você sai. A verdade. entrada é uma, a saída é outra. Então você vai fazendo aquele circuito todo. Eu me lembro que a arquiteta que estava na continuidade do nosso caminho, ela terminou o ambiente um pouco nosso. Nós somos os últimos a entregar, deixar isso bem claro para você, os últimos a entregar. Ela terminou e ela fechou a porta. E aí eu tinha que subir, nós tínhamos que subir com uma pedra de mármore, na realidade era um quartzito. Não lembro. Um quartzito translúcido lindo, gente. Vocês têm que ver a foto lá depois, ficou bonito. Fala que Ficou ficou. lindo. Fala que Maravilhoso. ficou. Ficou Falar lindo. que ficou feio também eu corto. Tá? Não, mas ficou lindo. E o ambiente dela já estava fechado. Como é que eu passar? Como é que a gente passar para uma pedra? Então essas intercorrências têm que ser gerenciadas. Sim. Aí isso aí servia, voltava pra gente depois, né? O que que eu faço, Isabelle? E tal. Ah, vocês E são eu muito também ia pra bem. direção perguntar. Então, Mas vocês são muito bem, Isa. E lá você já começou a chamar a atenção de muita gente. As pessoas que passavam por ali viam a Isabela como uma. Não, ali não era nem muito o conceito da arquitetura em si, porque você também não desempenhava esse papel técnico ou o papel de montagem. é, Mas você trabalhava na dinâmica que, convenhamos, é uma das coisas mais importantes da arquitetura. Não sim. adianta só ter noção de espaço o que fazer, mas também tem que pegar as intercorrências, porque durante a obra sempre vai Tem ter, e várias. resolver. Isso você se destacou bastante ali dentro. E tem que fazer isso tudo também dentro de um local, assim, que lá não era tanto um patrimônio público, né? Não, Mas aí tem que preservar, né? Ah, tem que ter a montagem do drywall, tem que tomar cuidado, porque tem que ser pregado no rejunte, não pode danificar o piso. Então, tudo tem que ser montado com várias pessoas lá dentro e a gente ainda organizando essas questões. e como essa experiência que você acabou de me falar faz com que os seus projetos sejam melhores ou mais dinâmicos. Essa experiência foi incrível, maravilhosa, né? A gente consegue ter uma visão mais à frente do que pode acontecer e evitar, né, os erros mais que vão vir mais à frente. Então, eu vejo muita pessoa, eu vou entrar nesse assunto aí. Eu vejo muitas pessoas falando assim: não gasto ou não invisto dinheiro num arquiteto porque é caro. Você acredita nisso? Não acredito, porque o arquiteto não é um gasto, é um investimento, né? Hum, É, Você vai contratar o arquiteto para fazer seu projeto. E o seu projeto vai ficar ali menos do que 5% do que você vai gastar dentro da sua obra toda, uhum, né? O arquiteto, ele tá ali para juntar a estética do local junto com a funcionalidade, uhum. né? Ele vai pensar no espaço para quem tá lá dentro, né? Para quem vai conviver dentro do espaço. Então, é tudo personalizado também, né? O dinheiro gasto, entre aspas, com o arquiteto não é gasto, é investido. Eu concordo com você. Na realidade, exatamente por prever as intercorrências entre um e outro, o que a gente mais vê é o valor de investimento do arquiteto, na realidade, fazendo economia. É economia de obra. Porque, assim, se você não contrata e às vezes o pedreiro te dá uma metragem, né? Já aconteceu isso comigo pelo fato de eu ter tudo na cabeça que eu queria
E aí eu falei, vai ser tal revestimento, tudo mais. Eu tava na loja precisando comprar, mandei mensagem pro pedreiro, eu falei, você pode medir tal espaço pra mim? Uhum. Sobrou muito revestimento. Coisa assim, ao extremo, porque não tinha tempo de eu ir conferir no projeto também, né? Então, assim, isso acontece com muitos clientes, pensa. O pedreiro te dá Penso. uma margem ali, uma metragem de quanto você vai gastar, e ali você sobra em excesso de material. Então, todo aquele gasto que você teve, você pode economizar contratando um arquiteto. Penso. É exatamente isso. Assim, com a experiência de obra que a gente tem, só complementando o que você está falando, normalmente as pessoas que não contratam arquiteto, obrigatoriamente ela está contratando um pedreiro mais barato, Sim. que não tem uma qualificação técnica. No final, Uhum. a obra fica mais cara do que aquele vizinho que pegou um porcelanato muito mais caro do que o dele, só que investiu no arquiteto, investiu em uma mão de obra um pouco mais qualificada, porque otimizou o tempo e otimizou o recurso. Exatamente. Você pode até ir lá, eu gostei de tal porcelanato, peça linda, meu pedreiro vai fazer. Aí quando você vai olhar a execução da peça, estragou. E já tá ali, não tem o que fazer mais. Exatamente. E Então, é importante também o acompanhamento de obra, né, do arquiteto. Por mais que tenha o isso. projeto, sabe quem é o pedreiro, mas o arquiteto tá ali acompanhando, ele falar com o pedreiro aonde vai começar a paginação de cada peça é de extrema importância. Mas você faz esse desafio de estar fazendo acompanhamento de obra? Sim, Hoje, muito arquiteto não faz mais isso, tem porque, arquiteto que não gente, faz. isso é uma É, confusão. mas é algo à parte ao projeto também, né? Tem Aham, cliente que prefere só o projeto e depois aham. contrata o acompanhamento de obra também. Mas você tendo acompanhamento de obra, parabéns pela coragem, porque o que eu mais vejo hoje é as pessoas não querendo fazer o acompanhamento de obra, porque é uma coisa bem delicada. Eu até prefiro, porque tem coisas que, né, a gente consegue evitar ali e pro seu projeto ficar bem executado. Ainda mais quando a gente quer tirar uma foto do pós depois, né? Vai estar uma Uhum, coisa mais bonita ali. entendi. Então tá bom. É, por quê? Por quê que eu contrataria você hoje para fazer, sei lá, o meu apartamento? Você me contrataria Hum. para eu te dar ali um projeto esteticamente, um projeto bonito, né? Como eu tinha dito antes, Ah, mas bonito, funcional. Isa, todo mundo dá. Ou pelo menos deveria dar. Deveria, pelo menos, né? Ah, hum, Então, para economizar também na sua obra, né? Para você ir na loja, eu estar junto com você na loja, escolhendo ali pessoalmente, identificando também com o cliente, né? É muito importante você ter essa identificação com o arquiteto, verdade. né? O arquiteto, ele não somente fazer o projeto, mas ele te escutar, Uhum. né? Entender o que que você quer. A gente, muitas das vezes, não é só arquiteto, acaba sendo psicólogo também, né? Porque você tá mexendo com sonhos, né? Com sonhos. E no Exatamente. meio desse sonho sempre vai ter problema. Sempre vai ter problema. Porque, ou, a gente tá falando muito do pedreiro, mas, gente, não tô falando mal de pedreiro, não, tá? Mas ou o pedreiro entregou uma coisa, ou a obra da engenharia, na hora de escavar, encontrou alguma coisa diferente, que aquele pilar não poderia ter ficado naquele local. Ah, exatamente. Aí quem tem que estar lá para solucionar? O arquiteto. O arquiteto tem que estar lá pra solucionar. Me explica aqui pra gente, quais são os serviços que a Isa hoje desenvolve no mercado. Vamos lá. Se eu comprar um apartamento e quiser contratar a Isa, o que que pode ser oferecido por você para mim? Que pode ser oferecido. Tem muitas pessoas que precisam de uma visita técnica para ali tá tendo a RRT, né, que eles precisam para executar alguma coisa, até instalação de ar-condicionado, geralmente está Uhum, precisando. uhum, Então, o arquiteto, ele tem esse papel de fazer isso. Tem pessoas que me procuram também para tá ali acertando o terreno, né, na prefeitura, para estar legalização. aprovando legalização, isso. Então, também tem esse trabalho de legalização. Trabalho de interiores, de arquitetura, algo que envolve o urbanismo também, a gente pode estar Uhum, trabalhando. uhum, Ou se o cliente quiser, olha, eu não quero fazer um projeto muito elaborado, mas quero fazer um móvel de marcenaria, uhum, entendeu? Esses trabalhos específicos também, né? uhum, Ou só de elétrica, ou só de hidráulica. uhum. Então, é um papel muito importante para o Então você joga em arquiteto. todas as etapas. Hoje está Exatamente. jogando em todas as etapas. Mas vamos pegar um caso hipotético aqui que é muito mais comum para você. Suponhamos que alguém comprou uma casa agora, essa casa ela tá, vamos lá, acabou de entregar. E ela vai e contrata a Isa. Nessa casa, Isa, o que que você vai entregar para essa pessoa, se ela quiser seu pacote completo dessa casa? Nessa casa, eu vou entregar. Primeiro, a gente faz o levantamento, né?
de medidas, o briefing para entender o que o cliente quer. O briefing é uma entrevista, né, que a gente faz pra gente saber o que o cliente gosta, se ele gosta de receber amigos, né, as cores que ele mais gosta, qual estilo se identifica mais. Depois do briefing, a gente faz o projeto em 3D, e depois tem o projeto de layout também no início, depois tem o 3D. E quando tem todas essas etapas feitas, a gente vai pro projeto executivo, né? Que no executivo já tem ali a planta de hidráulica, de elétrica, de marcenaria, né? Toda essa planta que precisa estar ali para a obra estar executada no final. E aí a gente faz essa entrega também impressa, em PDF, tudo certinho, contrato. Então, olha só. Se você tem uma casa, porque a principal área de atuação hoje da ISA é na arquitetura de interiores. Se você tem uma casa precisando reformar, reforma você também trabalha? Também. Também. Precisando reformar ou dar uma repaginada, ela vai estar lá com você, te ajudando nas ideias, te acompanhando nos principais materiais a serem adquiridos, ou seja, visitando as lojas, te apresentando o projeto de como o futuro da sua casa vai ser, para que você possa ver previamente e saber se aquilo dali é realmente do jeito que você quer. Acompanha a sua obra do início ao fim para que esteja mais perto daquilo que foi projetado e, obviamente, também tendo o mínimo de intercorrências ao longo ali, porque isso é muito importante para poder reduzir seu custo. E no final, ainda trabalha, como ela mesma disse, como uma psicóloga para poder segurar, Exatamente. poder segurar o ímpeto aí. Mas no final a gente ama também essas conversas, né? Às vezes o cliente quer desabafar, quando a gente ama. Eu sei, você é seu estilo, com toda certeza. Isa, agora eu quero te fazer uma pergunta, voltando lá para Casa Cor, a respeito da Rocha Reis. Nós trabalhamos juntos, a gente fez um ambiente lá Sim. dentro. Como você viu aquela assessoria, aquela entrada junto com a Rafaela Reis ali dentro? Como a Rafa chegou naquele projeto e como ela saiu da Casa Cor? Qual a sua visão disso? Olha, primeiro o que chamou muita atenção foi a conexão de vocês em relação à simpatia, né? Aquilo ali me chamou muita atenção. Lembro que de cara, assim, já gravei um vídeo pra vocês lá. Mas, Verdade. assim, a Rafa deu pra perceber que ela estava bem no início, né, da carreira dela. E ela teve muito comprometimento também, né? E ela, junto da Rocha Reis, conseguiu fazer em tempo recorde, né? O ambiente ficou lindíssimo, recebeu muitos Ficou. elogios, lindíssimo. E quem olha, Rafa, se você falou comigo, eu lembro na época, né? Que ela tava no início, eu falei, não acredito. Parecia que já era uma pessoa assim de 20 anos de mercado. Verdade, Apesar dela ser nova, né? Mas parecia ter uma carga de experiência grande já. verdade. É porque, assim, naquele contexto nós trabalhamos com a Rocha Reis para fazer o impulsionamento da Rafa. A Rafa ela estava no início da sua carreira ali e a Uhum. gente precisava fazer com que ela fosse reconhecida. Porque um dos grandes obstáculos, como a própria Isa já falou aqui, é você se posicionar no mercado, é o arquiteto se Sim. posicionar no mercado. Como é que eu me posiciono sendo valorizado? Isso é percepção. Isso é percepção de valor. Hoje o nosso mercado, seja qual for a área, ele tem que perceber que você tem um valor maior do que o outro. E aí, naquela estratégia de impulsionamento junto com a Rafa, olhando logicamente as características dela, nós precisávamos mostrar que ela tinha um conhecimento e uma bagagem muito grande. Qual é o melhor ambiente que tinha naquele momento para poder acontecer? Casa Cor. Então levamos a Rafa para Casa Cor. Obviamente nós não falamos com o mercado o momento dela, tinha uma percepção ali do que quem estava lá dentro e principalmente o mercado que estava fora acreditava que porque quem está na Casa Cor obviamente tem um know-how. Sim. Tá? E de fato ela tem know-how, porque, só para vocês entenderem, um arquiteto novo ele não pode chegar na Casa Cor. Arquiteto é local de ambientes renomados. Então, o que nós fizemos para que isso fosse sanado? Nós trouxemos uma profissional de maior renome que assinou o projeto junto com a Rafa. Então, a Rafa ela entrou como coautora do projeto para que ela pudesse ter uma autoridade, vamos dizer assim, de estar dentro da Casa Cor, né? Uma autorização para poder estar dentro da Casa Cor. E acredito que foi bem válido. Foi. E ela também, assim, em momento nenhum deixou a timidez tomar conta, não. Parecia que A Rafa é sensacional. ela é A maravilhosa. Rafa é sensacional, sensacional. Você acha que esse modelo que a gente aplicou lá para a Rafa, ele poderia ser replicado? Com certeza. E assim, acho que ajudaria muita gente, tá? E é o que falta no mercado também. Sabe? Porque a gente sai, assim, da faculdade um pouco perdido. E agora? Formei, e agora? Aquela frase, né? Então, já tendo alguém, assim, pra falar assim, olha, segurar na nossa mão, né? Eu vou te direcionar. Isso é uma coisa que falta no mercado. A gente vai voltar a fazer isso, tá?
Perfeito. Tá? Tivemos que dar uma parada estratégica por dezenas de projetos que eu acabei tocando, mas eu vou voltar isso daí. Inclusive, vou pedir uma ajudinha da Isa aqui para estar junto com a gente lá. Estamos aqui para isso. Isa, quero te agradecer demais pelo seu tempo, por você estar aqui. Você é uma simpatia em pessoa, eu gosto muito de você. Eu falo isso desde o início, né? Sim, sim. Gosto muito de você e quero te agradecer demais. Espero que você voe porque você merece. Quando a gente olha os seus projetos já entregue, gente, vai dar uma olhada lá no. Qual que é o seu Instagram? Arquiteta Isabelle Cristóvão. Dá uma olhada no Insta dela que vocês vão ver o que, que eu tô falando. Os projetos que ela está entregando são lindos e maravilhosos. Deixa nada a desejar aos projetos de nomes mais renomados que tem por aí. Qual é a grande vantagem dos nomes renomados? É o que a gente chama de networking. Eles conseguem acessar lojas que outros talvez não alcancem. E pasmem, a Isa já consegue. Porque quando ela estava gerenciando o projeto Casacol, ela tinha esse relacionamento com os melhores do mercado capixaba e do mercado nacional. Ou seja, é uma profissional que tem toda a bagagem para que você possa contratar ela, ter o melhor, tanto lindo de elegância para sua casa, mas também de resultados rápidos, práticos, com uma profissional, ó, que eu atesto que é muito boa. Obrigada, Obrigado, Everton. Isa.